Pessoal, metanoia, conversão, arrependimento, nova mentalidade, cultura do céu são as fases que precisamos passar para que haja transformação na nossa vida. O texto base é o que nós utilizamos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformeis indica a modelagem segundo um determinado padrão e que uma coisa toma a forma de outra, adquirindo o seu caráter mediante alguma influência ou poder exterior. Então, nós podemos entender que a palavra está nos dizendo: não vos conformeis. Não permita que influências exteriores venham moldar a nossa vida. O Senhor está nos advertindo a não permitir que essas coisas entrem no nosso coração. Nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Precisamos ter o nosso coração propenso a ser amaldorados por Deus, e não pelo mundo, pelo que aprendemos, como o Marquinhos colocou aqui ontem, né, aquele brinquedinho que estão incutindo na nossa mente, e assim a televisão, assim também todo meio aí que utiliza de internet, tudo isso tem colocado muitas coisas que vai impedir que nós sejamos amoldurados por Deus. Então, a palavra de Deus está nos advertindo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Eu queria fazer essa pergunta para vocês: qual o maior impedimento do crescimento espiritual? Nós temos aprendido aqui que o maior impedimento do nosso crescimento espiritual é a nossa própria mente. A nossa mente é o nosso maior impedimento do nosso crescimento espiritual. Como o diácono Marcos colocou aqui um slide sobre um computador, né, que a nossa cabeça é como um computador, que recebe as informações, processa, e aí então a gente decide fazer ou não fazer. O nosso maior impedimento é a nossa mente, ou seja, por ela não ter ou estar passando pelo processo de renovação que Deus deseja para os seus filhos, ou seja, para nós, ele tem o poder de interferir na vontade e nas emoções. Ou seja, sempre iremos reagir às circunstâncias de acordo com o que há em nossa mente. Então, aquilo que nós processamos em nossa mente, aquilo que nós guardamos, aquilo que nós achamos bom, aquilo que nós decidimos que é o correto, isso nós fazemos. Não podemos permitir que a nossa mente seja moldada segundo os padrões, que não são segundo a vontade de Deus. E quase sempre culpamos as circunstâncias, as dificuldades e as pessoas, mas não é o que nos acontece ou o que as pessoas nos fazem é empecilho do crescimento, mas sim a nossa maneira de pensar. O que temos na mente é o que somos. Nós somos o que guardamos na nossa mente. Se nós guardamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós teremos o caráter de Deus. Mas se nós não guardamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós guardamos aquilo que estão incutindo na nossa mente, esse tipo de pessoa nós seremos. E impediremos a transformação em nossa vida, impediremos a renovação de Deus em nossas vidas. E essa renovação de Deus, ela parte do princípio da decisão. Eu e cada um de vocês precisamos decidir: eu quero ser transformado? Quem aqui quer ser transformado? Acho que não é todo mundo não, hein? Quem aqui quer ser transformado? Levanta bem alto a mão aí. E Deus quer e vai transformar cada um de vocês. Tenha isso no coração de vocês. Deus quer e vai. Depende de mim e depende de você. E essa transformação é para nossas vidas, meus amados. Essa transformação é para cada um de nós. E essa decisão que nós tomamos
de ser renovados, de ser transformados por Deus, é uma decisão diária. É dia a dia. É dia a dia. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força, assim diz a palavra. Não é fácil, não é simples, mas é a cada dia, vencendo a nossa própria mente, vencendo aquilo que pensamos, vencendo aquilo que está na nossa cabeça e que nós, muitas vezes, não entendemos a palavra de Deus porque queremos compreendê-la através da nossa mente, através do nosso intelecto. Precisamos saber que a palavra de Deus, o reino de Deus, ele é vivido. Ele é experiência com Deus. Ele não é simplesmente intelecto. Não é simplesmente com o nosso psique que vamos conseguir mensurar o que é o Evangelho de Cristo, o que é a palavra de Deus, o que é a palavra viva na nossa vida. É através da renovação da mente que nós começamos a alcançar. E nós precisamos fazer com que a nossa mente ela se molde como os desejos de Deus. Iremos reagir às pressões de acordo com a nossa mente. A nossa mente, ela precisa experimentar a renovação. E isso eu creio que desde o primeiro dia nós já entendemos, que ela precisa ter essa experiência de renovação. Que a nossa vontade, ela precisa se submeter à vontade de Deus. E que as nossas emoções, ela carece de estabilidade. Então, nós precisamos experimentar essa renovação dia a dia. E essa renovação vai fazer com que nós consigamos submeter-se a Deus, às nossas necessidades, e logo em seguida nós teremos instabilidade em nossas emoções. Porque a nossa vontade está ligada à nossa alma, está ligada ao nosso psique, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que aprendemos, aquilo que foram ensinados a cada um de nós. Mas o Senhor está falando para nós, nesta manhã, neste retiro, filhinhos amados, eu quero que vocês esqueçam tudo isso. Recebe de mim, que sou manso e humilde de coração, que os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Vocês veem até a linha do horizonte, eu vejo o antes, o hoje e o porvir na sua vida. Eu tenho o melhor para você. A sua vontade de nada vale. Nós precisamos viver a vontade de Deus nas nossas vidas. É a vontade de Deus nas nossas vidas que vai fazer com que nós cresçamos. E, mediante a pressão, aí que o bicho pega. Como que eu resolvo os problemas que ocorrem na minha vida? Será que eu resolvo com tranquilidade? Será que se pisar no meu pé, eu piso também? Será que eu rodo a baiana? Será que se fizerem algo comigo, eu vou fazer igual também? A palavra de Deus está nos dizendo que precisamos ter uma mente experimentada em renovação, que ela se submeta, a nossa vontade se submeta à vontade de Deus, para que nesses momentos de crise nós estejamos equilibrados emocionalmente para resolver todo e qualquer problema em nossas vidas. Mente renovada. Mente é o centro dos pensamentos e emoções. Etimologicamente, o termo vem do latim mentem, que tem o significado de pensar, conhecer e entender. E renovado é recuperado ou restaurado. Porque quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, os nossos pensamentos eram puros. Quando nascemos, os nossos pensamentos são puros. E nós fomos criados por Deus e para Deus. Por isso que eu não creio nas pessoas que dizem que é ateu, porque o Senhor deixa dentro de nós a sua essência. O Senhor deixa dentro de nós aquele que, quando fala que
que não aceita que Jesus existe, que é ateu, e num grande momento de perigo, a primeira coisa que ele grita é o quê? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus. Porque nós temos isso dentro de nós. Porque nós fomos criados por Deus. Então, o Senhor quer recuperar isso na nossa vida. E o Senhor quer restaurar isso na nossa vida. E o Senhor está fazendo isso na minha vida e na sua vida aqui neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida de vocês. Porque sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar. Porque sabemos que o Senhor ama cada um de vocês. Porque o Senhor não trouxe vocês aqui em vão. O Senhor trouxe aqui para que vocês saiam daqui verdadeiramente renovados e restaurados por Deus. A mente é o nosso líder. Toda ação passa primeiro pela mente, ou seja, se a mente é ruim, minhas atitudes também são ruins. Mas se minha mente é positiva, minhas atitudes serão positivas, porque eu me torno o que eu penso. Romanos 8,6. A mentalidade da carne é a mentalidade da carne é a... Ih, vocês estão dormindo, hein? Acorda, gente. A mentalidade da carne é a... Mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. É isso que Deus tem para a nossa vida. Ele quer que o Espírito nos traga esta vida e paz. Então, não podemos ficar com essa mentalidade retrógrada, essa mentalidade velha. A gente precisa renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente a cada dia. Para que experimenteis? A palavra experimenteis tem sido traduzida também por proveis, façais real, conhecer certamente, ou tenhais um conhecimento fidedigno de. Significa pôr à prova. E apesar do conhecimento fazer parte integrante, e a experiência faz parte integrante do que aqui é dito, pois faz parte inerente deste pensamento. Então, esse experimentei está trazendo isso para o mundo espiritual. Que nós precisamos experimentar o agir de Deus na nossa vivência, no conhecer a Deus com as nossas experiências com o Senhor. Nós precisamos ter experiências como alguns têm tido aqui neste lugar, experiência de serem batizados com o Espírito Santo. Isso se explica? Você consegue verbalizar o que é isso? A gente chega próximo, se chegar. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é a essência do batismo com o Espírito Santo? Eu e você precisamos viver. Precisamos ter essa experiência com Deus. E muitos de nós, às vezes, ficam se questionando por que eu ainda não fui, por que eu ainda não fui, qual o caminho? Porque isso é vivência. Isso é mortificar a sua própria carne. Isso é você negar a sua própria mente. Isso é você ser transformado, ser restaurado, ser renovado. Dia a dia você vai chegando paulatinamente mais próximo de Deus, para ser mais amigo de Deus, para estar mais íntimo com Deus. E aí Deus começa a te dar novas experiências, Deus começa a mostrar na tua vida o que é realmente Ele, mas é vivendo. Não podemos querer decifrar Cristo com o nosso intelecto. Ele é o verbo vivo. Ele está aqui para falar com você tete a tete. Ele está aqui para renovar você hoje. Ele está aqui. Mas a gente consegue palpar, pegar, mas nós vemos Cristo na atitude de vocês um com o outro, com esse problema que tivemos, de algumas pessoas doentes e tal, a preocupação de vocês um para com o outro, o carinho de vocês um para com o outro. Isso mostra Cristo na vida de vocês. Isto mostra que Cristo está operando na vida de vocês, que o amor de Deus está abundando no coração de vocês. Vontade de Deus.
não o atributo divino da vontade de Deus, que esse atributo é só dele, que controla todas as coisas, a parte volativa de Deus, mas antes as coisas desejadas, o curso correto da conduta, conforme Deus vê as coisas. Então, a gente precisa não o atributo divino de Deus, que controla todas as coisas, mas a parte volátil de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para que você faça, como você faz, como você deve fazer, como você deve buscar a Deus. Que vontade é essa? Essa é a vontade que Deus tem para a sua vida, você precisa buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual a vontade de Deus para as suas atitudes? Qual a vontade de Deus para a minha vida hoje? O que Deus tem? Qual é o desejo de Deus para com a minha vida? Isso nós precisamos buscar de Deus. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Amém? Aleluia. Boa, como também agradável e perfeita. Esses três vocábulos devem ser compreendidos com qualificações da vontade de Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor deseja que os homens sejam e façam. Então, nós precisamos compreender que isso é qualificações da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, né? Ela é agradável e ela é perfeita para nossas vidas. O Senhor deseja restaurar o que foi e o que era para ser, o que Deus sonhou desde o princípio para nossas vidas. A Bíblia fala que tudo Ele se faz novo nas nossas vidas. Se a minha mente não estiver alinhada com a palavra de Deus, a minha vida não será transformada. Quantas vezes queremos transformar em áreas de nossas vidas e buscarmos por isso, porém esquecemos da nossa mente. Precisamos lembrar da nossa mente, precisamos saber que a gente precisa ter a nossa mente verdadeiramente transformada. E aí, então, vamos ter, né, esses benefícios para a nossa vida. Vamos ter uma boa, como também agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. O indivíduo regenerado prova, mediante o veredito da consciência, a vontade de Deus, por haver sido despertado e iluminado pelo Espírito Santo. A nossa mente, ela precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser despertados quando não estamos tendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser despertados por Ele para que nós venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos clamar a Deus para que Ele venha fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Vocês estão compreendendo? Esse curso de ação definido por Deus deve ser de qualidade boa, como também agradável e perfeita. Sempre teremos a confiança que o seu propósito tem por finalidade o nosso bem. O Senhor sempre tem como propósito o nosso bem. A transformação nos mostra que a vontade de Deus é sempre boa, nunca má. Ele sempre trará benefícios para nossas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Amém? Quem pode ler? Mais alto, mais alto. Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o que esperais. Então, o Senhor tem
pensamentos de bem, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nós precisamos ter o pensamento de Deus para nossas vidas, que é o pensamento de paz, para que a transformação nos mostrará que a vontade de Deus é sempre boa, nunca má. Diga, Tiago. E nunca má. E Ele sempre nos trará benefício. O benefício qual é? A paz, a vontade boa, a vontade perfeita e a vontade agradável. Precisamos confiar em Deus. Precisamos que os seus propósitos, saber que os seus propósitos têm a finalidade do bem em nossas vidas. Sempre Ele vai fazer o bem para cada um de nós. Agradável. A transformação nos mostra que a vontade de Deus é sempre prazerosa. Descobrimos que há prazer na palavra do Senhor. E nela procuramos meditar de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículo 2. Por favor. Amém? Todo mundo achou? Quem pode ler? Quem pode ler? Lê, André, por favor. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, precisamos ter esse prazer na lei de Deus e meditar nela de dia e de noite. Segue aí, André, o que fala depois. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Se nós queremos ter a nossa vida próspera, se nós queremos ter os benefícios de Deus na nossa vida, nós precisamos ter prazer nessa palavra. Precisamos ter prazer em meditar nessa lei de dia e de noite, para que sejamos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo dá os seus frutos na estação própria. E tudo quanto eu e cada um de vocês venhamos a fazer, prosperaremos. Porque o desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é fazer com que nós venhamos a prosperar dia a dia. Mas, muitas vezes, nós não permitimos que Deus faça isso na nossa vida. Porque, muitas vezes, a gente começa a decidir, a falar para Deus que eu preciso ser renovado, que eu preciso ser restaurado, mas as minhas atitudes são contrárias a tudo isso. Eu preciso ter as minhas atitudes caminhando em direção à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, para que nós consigamos chegar em ser próspero em tudo e em todas as coisas, porque o Senhor quer usar a mim e a você para abençoar outras vidas também. E nós somos capazes disso. Nós somos capazes disso. O Senhor tem a sua boa e perfeita vontade para nossas vidas. E agradável. Perfeita. A transformação nos mostrará que a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Quando queremos alguma coisa, a impressão que temos é que aquilo é o melhor para nós. Basta um pouco de tempo, porém até descobrirmos que fizemos a escolha errada. Porque quando fazemos escolhas sem consultar ao nosso Deus, nós deixamos de ter a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Porque o Senhor, Ele tem que participar da nossa vida em todas as decisões. E para que o Senhor venha participar nas nossas vidas em todas as decisões, precisamos ter a nossa mente renovada. Precisamos ter essa mente que Deus quer, a maneira que Deus quer, como Deus quer, porque Deus tem o melhor
para cada um de nós. Deus é sempre, a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Sempre. E nós, enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto imediatistas que somos, quando queremos alguma coisa, batemos o pé porque queremos e queremos agora, não queremos esperar, não queremos aguardar. E aí a gente deixa de aproveitar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Os benefícios pessoais para nossas vidas que a renovação da mente traz. A mente renovada traz vida transformada. A mente renovada é vida equilibrada. E a mente renovada, as emoções são estáveis. A mente renovada tem a sua vontade submissa a Deus. Vamos ler Atos, capítulo 9, versículo 10 ao 15. Amém? Todo mundo achou? Vou esperar, Mirela. Atos, capítulo 9, versículo 10 ao 15. Leia, Luiz, para a gente. Amém. Então, estamos vendo a vida de Pedro. Pedro recebendo benefícios pessoais de Deus. Pedro, ele era caçador de crente, né? Perseguidor de crente. Paulo era perseguidor de crente. E aí Deus trouxe a luz da palavra sobre a vida dele e falou para ele, a sua voz chegou ao ouvido de Paulo e o Senhor perguntando a ele, Paulo, por que me persegues? E Paulo pergunta quem está falando, mas no final da frase ele já sabia quem era, né? Quem és tu, Senhor? No final da frase ele já reconheceu a voz do mestre. E o Senhor falou para ele, né? Por que você me persegue, Paulo? E aí Paulo teve um encontro com Cristo, e aí então ele acabou ficando cego naquele momento. E Paulo está nos mostrando um processo da renovação da mente. Pois após reconhecer a voz do mestre e perder a visão por 3 dias, o Senhor enviou Ananias. Ananias era servo como eu e como você. Paulo, acostumado a receber ordem do rei, se desarmou, voltando a ver, e fora cheio do Espírito Santo. O que ele produzia para o seu antigo senhor, agora está totalmente a serviço de Deus. Então, Paulo deixou de ser perseguidor de crente, né, para ser crente, passar a ser perseguido. Então, houve uma mudança muito grande na vida de Paulo, e Deus começou a fazer na vida de Paulo e colocar ele de acordo com a sua vontade, e naquele momento começou a renovação da mente de Paulo, porque quando ele fica cego por 3 dias, ele podia falar, poxa, mas o Senhor não é bom, como é que eu estou cego? Ele não sabia que depois de 3 dias,
ele voltaria a ver, né? E ele aceitou, como tudo que a palavra diz que tudo que vem de Deus é bom, ele aceitou. E Deus enviou a Ananias para trazer a ele a cura, mas mostrando para ele: Paulo, eu sou Deus, eu sou quem pode todas as coisas na sua vida, eu quero te usar, então experimenta aqui o meu benefício pessoal para a sua vida, eu vou te curar. E aí foi curado por Ananias. Então, Paulo começou a ter a sua mente renovada, a sua vida transformada, a sua vida passou a ser equilibrada, né? E as suas emoções eram estáveis, e a sua vontade totalmente submissa a Deus. Porque em todo o tempo ele foi pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Em dados momentos ele foi açoitado, em outros momentos ele foi preso, em outros ele foi chicoteado, e foi oprimido a deixar de pregar a palavra de Deus. Falaram para ele: olha, se você sair dessa cidade e não pregar mais esse Jesus, a gente não vai fazer nada com você, mas se você continuar pregando, a gente vai te matar. E aí Paulo, continuando naquela cidade, ao ser liberto, ele continuou pregando o Evangelho de Deus, porque ele tinha a sua vida transformada, ele tinha a sua vida regenerada, porque Paulo, ele preferia obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E para que eu e você venhamos obedecer a Deus em determinadas circunstâncias como essa, não é fácil. De você sendo perseguido, de você sendo açoitado, de você sendo preso, e ele continuou cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. E temos também os benefícios para o reino. A renovação da mente evidencia os nossos dons e talentos, potencializando-os através do batismo com o Espírito Santo para a boa obra. Em Atos capítulo 2, versículo 41, nós vamos ver um exemplo de benefícios para o reino de Deus. Amém? Todo mundo achou? Amém? Quem pode ler? Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Aqui é o benefício para o reino de Deus, que Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, era totalmente diferente daquele Pedro que negou a Cristo 3 vezes, né? Pedro aqui, ele já estava cheio do Espírito Santo, com a sua mente restaurada, com a sua mente renovada, e o Senhor o usando para o reino de Deus, para a obra de Deus, para que vidas venham ser restauradas. E Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Isso é benefícios que traz para o reino de Deus através da minha e da sua mente renovada. Eu e você não somos diferentes de Pedro. Não somos. Pedro também foi oscilante. Deus chamou ele para ser pescador de homens e Pedro quis voltar a ser pescador de peixes. E saiu com o seu barco a pescar e lá jogou as suas redes por toda a noite e nada pescou. Não conseguiu pescar nada e Pedro era profissional de pesca. E aí, então, o Senhor veio pela manhã, mais uma vez, a falar com Pedro. Pedro, vai lá, sai novamente, joga a tua rede. E Pedro jogou a rede novamente e ali conseguiu
trazer o seu barco cheio de peixe. Mas o Senhor chamou ele novamente e falou: Pedro, eu não te chamei para ser pescador de homens? Siga, continua comigo, deixa eu renovar a tua mente a cada dia. Deixa eu te mostrar qual é a minha boa, qual é a minha perfeita e agradável vontade para a sua vida. Mas aqui, Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aqui, Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Aqui, Pedro já estava com a sua mente renovada e estava produzindo frutos para o reino de Deus. Eu e você precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Os jovens que estão aqui neste lugar precisam produzir frutos para os adolescentes que estão aqui neste lugar. Amém, gente? Os adolescentes que estão aqui nesse lugar precisam produzir frutos para os juvenis, que vão chegar à adolescência também. Então, eu e você precisamos ser renovados, ser transformados, para que o benefício de Deus, o benefício do reino de Deus aconteça. Aconteça na nossa vida e aconteça na vida daqueles que nos cercam. Porque nós temos pessoas aqui que ainda não têm os seus pais ainda transformados, né? Não tem pais que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, como eu tenho. A minha mãe ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu, através da renovação da minha mente, através de Cristo, eu posso fazer algo para que minha mãe aceite a Jesus. Você pode para que os seus pais aceitem a Jesus. Como você vai fazer isso? Com o seu caráter renovado através da renovação da tua mente. Os teus pais percebendo quem é você. Que você não é mais aquele que era gerenciado pela sua mente. Você agora é aquele que é gerenciado pelo Espírito Santo de Deus, pela iluminação da palavra. Porque você tem prazer na lei do Senhor, porque você medita nela de dia e de noite, porque você busca a Deus, porque você ora, porque você dá bons exemplos, porque você dá fruto. E o reino de Deus, quando fala aqui, não é você ir para a praça pública como Pedro foi e pregou para 3.000 almas, não. Você precisa mostrar quem é Jesus para o teu vizinho, para o teu parente, para a tua mãe, para o teu pai, para os teus amigos, para os teus vizinhos. É através da renovação da minha e da sua mente que isso vai acontecer. Que as pessoas vão ver o caráter de Cristo em você. A pessoa vai ver que você foi amoldurado por Cristo, porque aquele Humberto que foi conhecido há 10 anos atrás é diferente do Humberto de hoje. Que o jovem de ontem não é o mesmo jovem de hoje. Que o adolescente de ontem não é o mesmo adolescente de hoje. Porque hoje ele tem a sua mente renovada. Hoje ele tem a transformação de Cristo na vida dele. E é isso que Deus tem falado para mim e para você. Que precisamos ter essa mente renovada para vivenciar esses benefícios de Deus na nossa vida. Os benefícios pessoais, os benefícios para o reino de Deus e os benefícios para a nossa família. José, portador de uma mente renovada, fora vendido como escravo, chegando a ser governador do Egito. Abençoou a sua família, independente do que lhes haviam feito. Ele chegou até ter o seu coração, né, cheio de ira, para poder, até mandou prendê-los naquele lugar. Mas aí, a Bíblia fala que ireis, mas não pequeis, né? E aí, então, José, vamos ver lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 24 ao 25. Gênesis, capítulo 42, versículo 24 ao 25. Amém?
E retirou-se deles e chorou, e depois tornou-se a eles, e falou-lhes, tomou a Simão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituísse o seu dinheiro e que cada um dos seus sacos lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. Então, José, além de não fazer mal aos seus familiares, ele ainda abençoou a sua família. Os benefícios que traz para a nossa vida o arrependimento, ele faz com que também nós façamos para as nossas famílias, para que as nossas famílias recebam aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele lá chegou a ser governador daquele lugar. Ele conseguiu ser uma das pessoas mais importantes daquele lugar. E a bênção de Deus estava sobre a vida dele, e a sua família conseguiu também receber de Deus essa bênção através da vida de José. Então, nós teremos sempre benefícios pessoais, sim. Teremos benefícios para o reino, também. Benefícios para as nossas famílias, também teremos. Então, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, ela traz esses benefícios. Efésios 4, capítulo 22 a 24, diz assim: e despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do velho homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e em santidade. O Senhor quer que nós venhamos, nos destituir do velho homem e ser cheios do Espírito Santo de Deus, ser cheio daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos ter essa vontade perfeita e agradável na vida de cada um de nós. E esses são os benefícios que nós teremos. Benefícios para a nossa vida, benefícios que Deus quer fazer na nossa vida, benefícios esses que só conseguiremos através da renovação da nossa mente. Se não formos renovados, não alcançaremos esses benefícios. Não alcançaremos de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ter a nossa mente renovada, precisamos ter a nossa vontade debaixo da vontade de Deus, para que tenhamos as nossas emoções equilibradas, para que em tudo sejamos, como o Salmo 1 diz, sejamos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujo daremos o nosso fruto na estação própria. E tudo que viemos fazer, venhamos prosperar. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Marcos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque o Senhor é o Deus que move todas as coisas nas nossas vidas. É que o Senhor tem tratado os nossos corações para que nós venhamos nos destituirmos da nossa mente, de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo, Senhor, que temos na nossa mente, para que o Senhor venha renovar a nossa mente, para que o Senhor venha trazer uma cultura nova para a nossa mente. Deus amado, Deus querido, toma cada vida que aqui se encontra em Tuas mãos. Continua, Senhor, operando as Tuas maravilhas neste lugar. Que o Teu povo continue ser cheios neste lugar do Teu Espírito Santo. Porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor que tem nos confrontado neste lugar. É o Senhor que tem nos confrontado com os nossos sofismas.
com aquilo que pensamos. É o Senhor, Pai. E nós, Pai, aqui estamos como servos Teus, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor continue a completar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, o dia não terminou, o retiro não terminou. Que essas palavras, tudo que foram ministrados aqui desde sexta-feira, Senhor, que em nome de Jesus venha estar latente no coração de cada jovem, de cada adolescente, de cada um de nós que fazemos parte da equipe, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu mover venha continuar a acontecer em nossas vidas, pois precisamos de Ti, Senhor. Carecemos de Ti. Ser conosco, Pai, a cada dia, a cada instante. Nos ajuda nesta caminhada. Nos ajuda a negar o nosso próprio eu, a nossa própria mente. Nos ajuda a nos rendermos a Ti a cada momento de nossa vida. Por isso nós Te louvamos nesta manhã. Nós Te agradecemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.